Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, a tua família, teu caminhar, aí onde você estiver agora, do qual você já está aí alguns dos seus afazeres, às vezes você está levantando, às vezes você já está exercitando, que a presença do Senhor, Salvador, Jesus Cristo seja contínua na tua vida, desde o teu levantar até o teu deitar, que você possa ser conduzido totalmente pelo Espírito Santo de Deus, mediante a tua fé e a tua busca. Amém? Reconheça quem te acordou, reconheça quem permitiu esse sol que está refletindo aqui na minha face resplandecer sobre a tua vida. Reconheça quem faz menção de um dia após o outro dia. Reconheça a fidelidade de Deus para com a minha vida e com a tua vida. Ele é fiel, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele nunca deixa de fazer o que ele tem para fazer. A palavra do Senhor diz que ele não oscila e a terra é o globo onde ele se assenta. Todas as coisas que estão acontecendo aqui, nada está fora do controle dele. Amém? Ele é trono, ele é reino, ele é majestade. Aleluia, de geração em geração. Glórias a Deus. Glorifique o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aquele que deu a vida por mim e por você, para hoje estarmos aqui, tendo acesso ao Pai, tendo acesso ao coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você tem dono, você tem proprietário, você é propriedade, né? Por mais que ainda muitos ainda não estão no caminho de Cristo ou do jeito que Deus quer que esteja, rendido aos pés do Filho, do qual Ele mandou aqui para nos resgatar, do qual Deus mandou aqui para nos liberar o acesso, para nos pôr com Ele, para a remissão de nossos pecados, né? Para nos dar direcionamento em tudo que devemos fazer aqui para alcançar a eternidade com Deus, é tudo através do Filho. Se você ainda não está nesse caminho, que é o único que te leva ao céu, que o Senhor te alcance, né? Nesse dia, nessa terça-feira, do qual Ele te deu mais uma oportunidade. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é luz. Jesus diz em João 8,12, aquele que me segue não andará em trevas. Se ainda você não está vivendo uma vida no caminho de Jesus, se ainda você não vive uma vida de obediência no caminho de Jesus, você precisa saber que você não está na luz, você está nas trevas. Meu Deus, eu sou uma pessoa boa, que não sei o que, não tem problema. Tem muitas pessoas boas que ainda não estão no caminho de Deus. Tem muitas pessoas com boas intenções, que fazem caridade, que têm uma boa ética, que têm uma boa dicção, que é pessoas que comportadas, educadas, ajudam, mas o coração ainda não está na mão de Deus. Lembra a passagem do jovem rico, do qual Jesus fala para aquele jovem que falava que fazia todos os costumes, né, do que um religioso, um cristão faz, mas o Senhor Jesus, lendo o coração dele, vendo os pensamentos dele, viu que o coração dele estava enraizado em alguns bens materiais. Jesus falou, vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E a palavra diz que ele entristeceu. Essa passagem fala de um jovem rico que tinha muitas propriedades. Nos dias de hoje, não precisa de muitas coisas para as pessoas voltar, retroceder ao invés de avançar. Nos dias de hoje, não precisa de muitas coisas para as pessoas ficar presas no passado ao invés de avançar para frente. A palavra do Senhor fala de avançar, de marchar. A palavra do Senhor fala de ide, né? E nenhuma parte tem retroceder, de voltar. Então muitas pessoas, infelizmente, estão sendo desviadas por coisas materiais e esquecendo que é só uma que importa, a do céu. O dono do céu. Se ele ter parte na tua vida em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser enviada e colocada e tocada e restauradas e cuidadas da parte dele. Não por causa dele, por causa de você, porque dele já está feita, aleluia. Da parte do Senhor já está consumado, amém. Então falta nós tomarmos posse do que já foi entregue para nós. Falta nós tomarmos posse na parte da cruz. Falta você renunciar, falta você abandonar totalmente a vida que você leva fora de Deus e se arrepender e seguir os caminhos de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te encontrar, que o Senhor possa verdadeiramente te alcançar mediante a sua fé e o quanto você está contrido com o coração disponível para Ele entrar e tocar. Não adianta querer Deus e estar com o coração cheio de coisas. Não adianta buscar a presença, mas estar ocupado com muitas coisas. Não adianta querer que Deus faça, mas você não dá um espacinho para Ele ser manifesto na tua vida. Temos que renunciar. Temos que todos os dias estar disposto a largar e deixar coisas que é do nosso eu e priorizar o que é de Deus.
O que você está querendo dizer que eu tenho que estar 24 horas na igreja? Não é sobre isso. É sobre o teu levantar até o teu deitar. Você andar no Espírito com o Papai do céu. Você dá ouvidos para a voz do céu. Muitas das vezes as pessoas estão ouvindo mais as vozes mundanas, vozes terrenas, e às vezes não vai saber quando que é a voz do céu. Quando o Espírito Santo de Deus vai estar falando no teu interior, queimando no teu coração. Porque você está dando ouvido para coisas que não edificam. Você está ouvindo mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Ah, mas eu tenho que ouvir meu chefe, tenho que ouvir... Amém, glória a Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando coisas que não têm edificação. Coisas aleatórias. Coisas que você troca facilmente. Ao invés de ler uma palavra, você vai fazer outra coisa. Medita nas Escrituras. Salmo 1 vai nos dar uma aula, né, de que bem-aventurado o homem e o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. A palavra de Deus, ela é alimento para quem quer se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão da vida que desceu do céu para nos servir. Tem noção que aqui você tem um GPS para você ser direcionado aqui na terra, enquanto você estiver aqui, um GPS do céu, que foi entregue para nós aqui na terra. As Escrituras Sagradas, o próprio Cristo fala que elas testificam dele. Quer conhecer a Deus? Escritura Sagrada. Quer saber mais de Deus? Escritura Sagrada. Quer saber quando é de Deus, quando não é? Escritura Sagrada. Quer saber quando é heresia, quando não é? Escritura Sagrada. Meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de não querer ler a Bíblia. O próprio povo de Deus, ele está falando. O próprio povo escolhido, o próprio povo chamado, que se diz ser de Cristo, que se diz adorador, que se diz eles não leem a Bíblia. Todo dia dá vontade, irmão? Não. Mas não é mais a minha vontade, não é mais a sua. Lembra Gálatas 20? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esqueceu? Então a gente tem que ter todos os dias a convicção do que a gente escolheu para viver uma vida santificada em Cristo, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, independente dos problemas, das adversidades, das lutas e das provas. Para de colocar desculpa. Deus conhece o coração, Deus examina, Ele esquadrinha. Para de colocar empecilhos, seja mais transparente. Porque o Senhor nos conhece, Ele é onisciente. Então não adianta você passar algo aqui terreno, e sendo que no céu já está tudo sabendo. Então seja mais claro, seja transparente. Não se camufle, arrependa-se, peça perdão de coisas que você sabe que está fazendo ou fez que não é do agrado de Deus. Ele é galardoador em perdoar. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor possa ser o motivo da tua alegria no dia de hoje, porque foi Ele que te acordou. Que o Senhor possa ser o alvo de tudo que você for fazer. Que o Senhor possa ser a tua direção por onde você for andar. Que Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos. Amém? Isaías vai falar que os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Assim como os nossos caminhos não são de Deus, assim é o céu que está acima de vós. Não tem cálculo para mim imaginar a distância do céu daqui de onde eu estou. Isaías usa essa comparação, assim como o céu está acima de vós, assim são os planos de Deus. É grande, irmãos, mas desde que você permita Deus entrar na tua vida, desde que você permita dar acesso para o Senhor, ter o controle de todas as áreas na tua vida, corpo, alma e espírito. Amém? Não adianta nos fecharmos, não adianta ser alguma coisa na frente de pessoas e fora ser outra. Deus esquadrinha corações e sabe a intenção de cada um. Então seja o que você é em Cristo, aonde Ele te colocar, pelo amor de Deus. Seja imagem e semelhança, seja luz, você reflete a luz do Espírito Santo de Deus. Se você vive uma vida em comunhão com Deus, isso tem que ser nítido, isso tem que ser vivido, para que outras vidas possam ser alcançadas através da tua entrega e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Você não veio para ficar de boca fechada, você veio para ser boca que declara a palavra do Senhor. Amém? 1 João, versículo 5 e diante, quero meditar com os irmãos. Aleluia. Deus é luz, tem um título aqui nessa Bíblia abençoada. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. Lembra lá no princípio, em Gênesis? Deus criou os céus e a terra, tudo que era no universo. No princípio Deus criou os céus e a terra, tudo que era no universo. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as ondas do mar, sobre as faces das águas do mar. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E essa primeira luz é o próprio Deus se apresentando. É perfeito. Porque depois, mais para frente, ele fala de uma outra luz, que é o firmamento, a luz que envolve, que separa o dia da noite, a luz do sol. A primeira luz que ele anuncia é o próprio Cristo, o próprio Deus. É ele mesmo se apresentando. Aleluia. Deus é luz. Aleluia. Só para testificar lá em Gênesis, tá bom? Glórias a Deus. E não há nele treva nenhuma. Foi separada a luz das trevas, lá no princípio. Amém? Que eu vou ler com vocês aqui, irmãos, para a gente ficar bem claro. Aleluia. Peguei uma outra espada aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha que fortes as escrituras, né? Como o novo é sombra do velho, como junta um todo só. É velha aliança, nova aliança, é um todo. As escrituras sagradas de Gênesis, Apocalipse, aleluia. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Mas é no 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Agora vamos voltar no texto aqui. Aleluia. É Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Foi separado a luz das trevas lá no início. Aleluia. Se dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que andamos com Ele, se dissermos que andamos com Deus e não mantemos a comunhão, olha que forte, aleluia. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira carta de João, do versículo 5 e diante, falando que Deus é luz. Eu fui lá em Gênesis com vocês, quando houve a separação, da luz e das trevas, do dia e da noite, o próprio Deus ali se anunciando, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito forte, porque de boca, de lábios, falarmos que Deus é bom, que Ele tem feito maravilhas. As coisas que Ele fez, faz e vai fazer é benção, mas o principal é viver. Não é só eu ler e saber e falar, mas sim eu ser um praticante da palavra e viver uma vida com Cristo, na luz do Espírito, na luz da palavra, porque Cristo é luz. E aquele que anda na luz de Cristo não anda em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Amém? Então temos que ser verdadeiramente cristãos genuínos, que se declaramos com a nossa boca que amamos a Deus de todo o nosso coração, temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que estamos com Cristo, e você continuar mentindo, continuar pecando, continuar defamando, continuar falando mal disso, continuar tendo ira, continuar não perdoando, continuar fazendo as coisas que é do desagrado de Deus e não se arrependendo, você está mentindo para você mesmo. A pessoa que engana não é o que está sendo enganado, prejudicado, mas sim o próprio que está enganando, que está achando que está abafando. A pessoa que mente não é o que está acreditando na mentira que a pessoa está falando. Se você me falar algo, meu dever é acreditar, graças a Deus, e não desconfiar, ser vigilante. Mas o que está sendo mais enganado é quem acha que está enganando. Que por uma pessoa mortal, pessoas daqui terrenas não está vendo, esquece que tem um Deus no céu que tudo vê. Os olhos do Senhor estão por todas as partes. Provérbio 15, versículo 3. Contemplando os bons e os maus. Então não adianta a gente passar algo na frente de pessoas e fora delas sermos outras. A palavra do Senhor vai dizer que estamos mentindo para nós mesmos, por não praticarmos a verdade. Se dissermos que mantemos a comunhão com a luz e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que estamos com Deus, mas o seu comportamento não condiz com as escrituras, com as palavras, não condiz com a santidade do qual a palavra vai dizer através do escritor de Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Não condizer com os seus passos, com suas andanças, com sua fala, com teu ouvido, com teu olho, não estiver batendo com a sensibilidade do qual temos através do Espírito Santo,
estamos mentindo para nós mesmos. É tempo perdido. Por quê? Você não está sendo condizente com o que você fala. E a palavra de Deus, ela é uma só, irmãos. Ela vem para transformar, ela vem para nos confrontar e vem também para curar. Por último, em Jó, capítulo 5, versículo 18 e 19, vai falar que o próprio Deus permite a chaga, ou seja, uma doença, tanto ela espiritual, seja o que for. O próprio Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para a gente procurar uma solução e no final é a mão dele que cura. Ele faz a ferida, ele tem a ligação do que cura a ferida e no final ele que cura. Algumas coisas acontecem na nossa vida para a gente buscar a Deus. Algumas coisas estamos sendo chamados a atenção aqui na terra, porque Deus está vendo que as coisas não estão indo bem, Ele está nos tocando em outras áreas para podermos buscar nele. E mesmo assim pessoas ainda não conseguem enxergar que algumas soluções só vai ser tocada, curada, restaurada, renovada por Deus. Através de Jesus, que é fonte de água viva, que jorra, renova, restaura e multiplica. Aleluia! Ele tem poder para levantar e para derrubar. Ele é Deus, aleluia, Deus de milagre, Deus de amor, Deus de luz e também Deus de justiça. Então, se dissermos que estamos com Ele e manter alguns comportamentos de trevas e não praticar luz, estamos mentindo para nós mesmos. Você, eu, se tudo que declaramos aqui, que falamos e adoramos em dias de culto, não ser refletido em dias normais na nossa rotina, estamos enganando a nós mesmos. Exige um esforço, não é fácil. Todo dia o crente, o cristão tem um exercício a exercitar. O que? O fruto do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Adorando, buscando, sendo o que eu sou em Cristo, sem camuflagem. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus vai falar isso. A humildade vem primeiro que a honra, irmãos. As próprias Escrituras vai dizer, a humildade vem primeiro que a honra. Então, de tudo, seja humilde, seja simples. O Senhor trabalha muito com a simplicidade e a humildade do coração do ser humano, do que Ele criou. Uma das bem-aventuranças de Jesus, pregando no Sermão do Monte das Oliveiras, ele dita ali uma lista das bem-aventuranças. E uma delas está ali, bem-aventurados os pobres de espírito, que já têm o seu lugar no céu. Quem que são os pobres de espírito? Quem que são ali os mais simples, né? Não quer dizer que uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa em estado miserável. Não, muitas pessoas confundem. Os pobres de espírito são os que têm um coração contrito por Deus. É o coração que está totalmente na mão de Deus. É a pessoa que se compadece. É a pessoa que às vezes está em situação, tem outra pessoa numa situação mais delicada, ela vai sentir e vai fazer de tudo para ali estar se compadecendo e sendo um consolo para aquela pessoa. Os pobres de espírito são as pessoas que são desgrudadas totalmente das coisas terrenas e dependentes das coisas do céu. São as pessoas que são, às vezes, por fora, o exterior não tão belo, né, em elegância, em vaidade, do qual o mundo está cheio hoje. Infelizmente, muitos às vezes são reconhecidos por isso, exteriormente, mas por dentro está cheio do Espírito Santo. E por dentro o coração já está tomado por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, que tem lugar para o Senhor em todos os momentos na tua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, do qual o Senhor é o governante de cada área na tua vida. Aleluia, dependente do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Então que possamos ser o que falamos, que possamos refletir o que dizemos que estamos praticando, que sejamos verdadeiramente praticantes da palavra de Deus. Amém? Para não enganar nós mesmos e não escandalizar o nome do Senhor. Amém? Já há muitos escândalos através da palavra de Deus que está sendo manobrada em outras vidas, em outras línguas, né, sendo falada de forma escarnecedoras. E a palavra diz que haverão zombadores. Estamos vivendo esses dias, irmãos, os falsos profetas. Meu Deus, tenha misericórdia, papai, desses, em nome de Jesus. Então nós não pode ser mais um desses, temos que ser ali os ceifeiros, que foram ali separados para pegar a palavra da justiça, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que confronta, mas ao mesmo tempo vai sarar, ao mesmo tempo vai libertar o viciado do vício. Aleluia! Então seja a luz onde o Senhor te colocar, seja um verdadeiro praticante do Evangelho. Amém? Vou continuar um texto em nome de Jesus.
Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificar de todos os pecados. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, se andarmos como Jesus andou, a palavra do Senhor diz que é para a gente ser imitador, sedes meus imitadores. Se andarmos como Ele andou aqui, estaremos conduzidos pela luz do Espírito Santo. E vamos conseguir manter a comunhão com nossos irmãos em paz. Aleluia. Porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Não vamos dizer que vai ser sempre perfeito. A palavra do Senhor diz que aquele que não peca está enganando a si mesmo. Mas se estivermos embaixo da luz, o Senhor é galardoador em perdoar. Aleluia. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o principal, não é a gente às vezes se ferir com algo ou se descontentar com algo. Isso vai acontecer, irmãos, até que o Senhor venha. Mas o principal é a gente reconhecer, se arrepender e pedir perdão. Aí o Senhor perdoa. O sangue de Jesus é poderoso em nos purificar. Mas tem gente que ainda não reconheceu isso. Tem gente que ainda não pegou essa chave de que somos humanos e somos falhos, pecadores e errantes, porém alcançados pela graça. A mesma graça que superabundou o pecado, aleluia, do qual foi decaído lá no Éden, é a mesma graça que está sobre nós, para superabundar qualquer tipo de situação. Mas enquanto as pessoas não reconhecer que precisa se arrepender e pedir perdão para Deus, que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, ficaremos sujos. Não fique sujo. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar. Aleluia. Então, mas depende do teu declarar, depende do teu coração. Entregue na mão de Deus. Ninguém está isento de pecar nessa vida. É diferente de uma vida no pecado do que uma vida que peca. Pecamos diariamente. Meu Deus, o que você está falando, irmão? Vamos continuar na palavra. A palavra diz: se andarmos na luz, mantemos comunhão um com os outros, assim como Cristo está na luz, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Aleluia. Aqui ele está declarando o quanto o ser humano é falho e depende da graça de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos enganando nós mesmos. Quando vemos pessoas que falam que está tudo certo, está tudo bem, não, eu não sou, eu não faço, eu faço sempre certo, já está ali transbordando em transgressão e nem se arrependeu. Agora, se encontrarmos um abençoado do qual reconheceu a graça que foi entregue para ele mesmo sem merecer, sou pecador, sou falho, dependo da graça de Deus, dependo do Espírito Santo de Deus para viver, porque eu falho todos os dias o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu evito eu acabo fazendo. Apóstolo Paulo vai recitar isso na carta para Coríntios, amém. Porém eu careço da graça, e o desejo que anseia meu coração é que eu esteja cada vez mais próximo da face do Senhor. Aleluia. Irmãos, tem muita gente presa em coisas que já aconteceu e que fez, que não conseguiram se arrepender até hoje, sendo que a própria palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não deixa o diabo te acusar de coisas que já aconteceu, não deixa o teu passado te condenar, porque o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todos os seus pecados. Mas se arrependa, aleluia, se arrependa. Se coloque aos pés do Senhor, lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, tudo que vem te causando desconforto. Ele é poderoso para te perdoar, aleluia. Ele é galardoador, Ele veio para isso. Mas desde que você entregue, não deixa o diabo te oprimir, não deixa o diabo colocar no teu ouvido que não tem mais jeito, que o que você fez é feio, é degradante, o Senhor não vai te aceitar. Não, Ele veio para isso, Ele veio para os pecadores, mas que os que se arrependam, não viva com isso. Deus, Ele veio para tirar todo esse peso, todo esse fardo. Aleluia, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele veio para tirar esse jugo das suas costas. Aleluia, entregue. Vou ler de novo o versículo do qual fala em João: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantendo comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder, irmão.